O tempo, para mim, é um sopro. É algo que a gente tenta ter nas mãos, mas a gente só percebe quando ele passou, né? Tempo, ao mesmo tempo que é muita coisa, não é nada, né? Ele é como se fosse a possibilidade. O tempo, ele é um professor, assim, eu acho que eu poderia dizer que o tempo é um professor e que faz a gente ganhar sabedoria, assim, com ele, quando a gente se propõe a assisti-lo passando o tempo todo e acolhendo ele, né? Porque quando a gente fala não quero envelhecer, foda-se, aí a gente não percebe o tempo, não aprende com ele, mas quando a gente abraça o tempo, ele vira um professor. A maior viagem possível é a do tempo mesmo. Eu fico bem nesse lugar de tentar utilizar meu tempo para viajar ao máximo, seja para dentro, seja para fora, assim. Principalmente hoje, assim, com essa tecnologia toda de celular, Instagram e essa comunicação facilitada, é o maior desafio para estar presente no tempo. WhatsApp, mensagens, trabalho que parece que nunca passa, ainda mais quem é autônoma, né? Eu não estou encontrando ultimamente nesse mundo pós-pandêmico tempo hábil de se encontrar, de trabalhar, de ensaiar, de criar com calma e tempo real. E acho que uma coisa que veio muito presente para mim sobre o tempo e como a gente usa esse tempo ou não usa é o que a gente faz quando a gente tem tempo, quando a gente alarga o tempo. E como a gente sente no corpo, né, as emoções, principalmente, o relaxamento, uma coisa que a gente pode trazer nos pequenos intervalos, nas pequenas frestas que ficam entre uma tarefa e outra, existe um tempo muito, muito valioso, que talvez seja isso que a gente em coletivo está explorando essa semana. As costuras entre as coisas, os pequenos espaços ou os grandes espaços. Estou feliz demais de poder refletir sobre isso em coletivo. Vamos ver o que essas 8 mulheres tão diferentes entre si têm para falar com você sobre o tempo. Eu junto minha mão à sua, eu junto minha mão à sua, junto meu coração ao seu, junto meu coração ao seu, para que juntas possamos fazer, aquilo que sozinha, mas aquilo que sozinha, eu jamais conseguiria. Pra gente é uma alegria muito grande estar realizando novamente essa residência. A gente fez algumas alterações em relação ao formato da apresentação, em relação ao pensamento dos encontros dessas artistas e está sendo muito frutífero, está sendo incrível acompanhá-las. É muito interessante ver desde o começo, né? Desde que a gente recebeu as inscrições, a gente avaliar os perfis e imaginar como seria o encontro dessas artistas. E no caso, a gente normalmente avalia por linguagem, mas a gente também teve um cuidado de olhar o conjunto como um todo. E ver agora na residência que realmente elas estão super integradas e trocando entre as linguagens bastante, trocando experiências, trocando conhecimento e também criando realmente juntas, que a gente conseguiu proporcionar um espaço seguro, um espaço de confiança, um espaço criativo que está de fato contribuindo bastante com o trabalho dessas mulheres que são muito potentes. A gente chegou no primeiro dia e estava tudo em aberto, com exceção do tema, mas que é um tema muito amplo. E tudo aberto, mas ao mesmo tempo com muito apoio, com muito suporte da produção. Acho que a gente podia realmente tentar conversar um pouco sobre essa ideia de tempo. Acho que uma forma da gente se conhecer, também buscando o afeto, saindo tanto dessa camada profissional, entender o que
também conseguir pensar no que a gente vai falar. Sabe o que eu tava pensando também? Que tá todo mundo meio assim, eu quero estar presente, eu quero deixar lá as coisas. Só que assim, se a gente não também olhar para o que a gente tá deixando e para essas coisas que a gente tá lutando para deixar, para estar presente, se a gente tipo, tentar só excluir isso, eu acho que vai ficar também uma coisa meio... Não sei, tipo, é falso a gente dizer que a gente tá aqui sem pensar nos nossos filhos, sabe? Sem pensar na mãe, sem pensar nas contas, nas mensagens de WhatsApp que não estão respondidas. Será que a gente também não traz isso pro processo, sabe? Será que a gente não assume também tudo isso que tá na nossa cabeça, exigindo a gente estar presente? Quando a gente chegou, eu senti que pelo menos estava muito no discurso, assim, de todas, um discurso um pouco desesperado, de, nossa, pude finalmente deixar tudo lá, deixei tudo lá, agora sim, deixei tudo lá. Falei, será que a gente deixa tudo lá mesmo? A gente não tem como, assim, tanto que quando a gente está lá, a gente está pensando em estar lá, e tá aqui, está pensando em estar lá, então... Eu acho que, e aí eu até trouxe isso, da gente trazer essas abas abertas, né, que ficam, essas preocupações, essas ansiedades, esses desejos, trazer também a ausência, trazer a falta de presença para o processo, não ignorar que ela existe, não deixar ela ali recalcada, ela ali, sabe, trazer para a palavra, trazer, jogar. Encarar nosso lixo, encarar, enfim, a nossa poluição também, mental, enfim. Claro que a gente quer estar aqui presente no que está acontecendo aqui agora, mas tudo que a gente é e que está esperando a gente voltar, não está parado. Está lá acontecendo e está aqui acontecendo também. Então, acho que o tempo são essas várias camadas simultâneas, né? Tem um outro pensamento de tempo que eu aprendi dentro do Butoh, dessa cultura japonesa, assim, que é a espacialidade má. Não sei se vocês já ouviram falar, mas que seria o ma é o tempo intervalar, então é o espaço, quando o tempo vira espaço, então seria assim, esse tempo entre as coisas, né? Tipo, tem até uma frase que fala que seria um instante entre o inspirar e o expirar, então o entre, o vão. Então até nesse caminho assim da gente prestar atenção no espaço, eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar em tempo e nesse espaço-tempo, onde o tempo vira espaço, é prestar atenção também nessas frestas do espaço, assim, né? Eu acho que isso também me chama muita atenção para trazer essa questão de tempo e de presença, assim. A gente pensar como a gente consegue criar uma dramaturgia, se a gente for ficar nesse negócio do jogo, uma dramaturgia meio aberta, mas que a gente consiga manter algumas balizas, sejam de matrizes de movimento, de ação, de acontecimento, que a gente pode sempre ir voltando, né? Seja, sei lá, repetições, mudança de velocidade, ou algumas balizas, mas em algum momento vai acontecer tal coisa e a gente muda para esse próximo capítulo, sabe? Eu gosto muito de pensar que tudo que a gente vai fazendo vira processo, a nossa conversa no almoço, por exemplo, já é um processo de aproximação. O que a gente faz aqui entende da outra pessoa em conjunto já é um processo também de criação. Eu me sinto muito favorecida dessa ideia tipo de jogo, que eu acho que também é uma coisa que a gente pode estabelecer com quem está vindo ver, né? Tipo assim, não vira só um jogo nosso. Não, as pessoas têm que entender as regras. A gente saber que cada bambolê, que cada cor representa uma coisa específica para nós. Então isso aqui é rápido, isso aqui é lento, sei lá. Isso aqui é música, isso aqui é música e o rosa é silêncio. E a gente em algum momento transitar por essas coisas, o público vai entender em algum momento. Mas enfim, não sei, gente, só me veio que o bambolê é uma materialidade que a gente pode usar. O que eu queria mostrar é algumas opções, principalmente porque o set que eu pensei era alguma coisa que mexesse com o tempo também. E com até com câmera lenta, enfim, e aí a gente brincar, deixar eles brincarem um pouco e a gente brincar também. Às vezes acontecem algumas coisas, por exemplo, enquanto você estava tocando, eu percebi que em muitos momentos você comandava o ritmo deles também.
A partir, então, em vez da gente ser mais utilitário, às vezes a gente vai pro primeiro plano, entendeu? Da brincadeira, né? Vocês propõem pra gente, a gente receber a de vocês. É bem possível a gente propor, né? O que a gente fizer vai mexer com vocês, né? Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai ter prática aprofundada, escolher e aprofundar. Presente no tempo, presente no tempo. Não tô gravando, tá? Aí você pode passar pra presente no tempo, presente no tempo. Presente no tempo, presente no tempo. Totalidade. Preciso de um chá de gengibre, só que eu não tenho. Eu quero dançar. Acho que eu forcei. Preciso de um chá de gengibre, só que eu não tenho. Eu quero dançar. Acho que eu forcei. Preciso de um chá de gengibre, só que eu não tenho. Eu quero dançar. Preciso de um chá de gengibre, só que eu não tenho. Eu quero dançar. Eu gosto do som. Preciso de um chá de gengibre. Eu quero dançar. A gente está tentando trazer muito de si, de cada uma, com muito respeito a cada história e particularidade. E vivências de cada uma, né? Que todas fazem muitas coisas, todas têm vivências completamente diferentes, porém complementares umas às outras. Para quem nunca tinha se visto, nunca tinha trabalhado juntas, acho que todo mundo veio com muita consciência disso. A gente vai criar algo juntas, sem se conhecer, sem saber da pesquisa uma da outra. Então todo mundo veio com uma escuta muito atenta, parando para ouvir, parando para testar. Tudo que a gente fala, vamos testar, mesmo com tempo curto, vamos testar. E eu acho que isso é muito legal, porque estão surgindo coisas muito interessantes, assim. Dos exercícios de uma linguagem surgem coisas de outra, assim. Então, está sendo muito, muito legal trabalhar assim de forma integrada com várias linguagens. Criar com outras artes é muito difícil, né? A dança, o teatro, o circo e a música, tentando falar a mesma língua é muito difícil, mas é muito gostoso quando dá certo. A gente tem encaixado, né? Tem sido um rio que está fluindo muito bem, então eu estou muito feliz. Nos outros anos, a gente realizou essa curadoria nós quatro, né? Nós coordenadoras da Caju.
E a gente sentiu esse desejo, já em alguns momentos, de trazer outras mulheres que a gente confia muito no trabalho, na opinião, no posicionamento, para ajudar a gente nessa escolha. Então, a Helena Galineia e a Dani Scopin são parceiras já de outros projetos, de outros sonhos, e a gente conseguiu trazer elas para dentro mesmo do pensamento desde o começo. Então, desde que a gente fez o primeiro formulário de inscrição, mandamos para elas fazerem apontamentos, né? Ah, tá muito longo, né? Quando a gente faz determinada pergunta, o que a gente está querendo saber, por quê, como que a pessoa que recebe esse formulário pode se sentir, como que ela se sente convidada a estar com a gente, até os encontros de curadoria, os pensamentos, as reflexões, as conversas. Quando a gente faz uma curadoria, acho que as pessoas podem ter imaginado de que é um processo frio, né? De sentar com outras pessoas numa mesa, ficar vendo vídeos e escolher o que é legal, o que não é. E acho que a arte é subjetiva, a gente não consegue nunca cair nesse lugar de ficar validando ou não o que é arte, o que é bom ou não. Na verdade, o processo curatorial ele é muito mais carinhoso e confuso e caótico do que, enfim, né, uma seleção fria. Na verdade, em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu estava excluindo pessoas ou deixando de escolher pessoas. Houve um desejo, inclusive, de ser sempre muito cuidadosa com quem não estaria conosco também. Então, o desejo era inventar um encontro, né? Sonhar, inventar e viabilizar um encontro. Assim, eu me senti nessa curadoria e muito livre para intuir, inclusive, né? Assim, tentar imaginar como seriam os encontros entre essas pessoas e sonhar com algo bonito, oferecer algo bonito. Eu sinto essa necessidade de a gente organizar, né? De pensar assim, o que estamos fazendo agora? Se a gente está falando sobre o presente no tempo, do que a gente está pensando a partir desse momento? A gente só está entrando e fazendo uma sequência, ou essa sequência me estabelece uma relação com o espaço, com o tempo, com o meu corpo, com o corpo da outra, e como a gente vai pesquisando mesmo. A gente pode pontuar isso, que o nosso primeiro momento é sobre tempo. Ai, eu já imagino. Tudo vazio. Só o metrônomo vazio com o público entrando. O metrônomo para, a gente inicia assim. Sabe? Mas você trabalha o metrônomo dando ritmo. O processo está sendo muito incrível, porque a gente acabou optando pela opção mais difícil, que é vamos criar juntas algo juntas. E eu achei muito bom, assim, a gente ter optado por esse lugar, porque realmente era o que eu estava mais afim, assim, por também ter pessoas que eu conheci, que eu falei, nossa, e que não eram da dança, né? Tipo, eu conheci a Giovana da dança, falei, nossa, quero muito trabalhar com ela. Mas eu fui conhecendo as outras, falei, nossa, quero trabalhar com ela. E aí acabou que a gente optou por esse caminho. E eu achei muito bom, assim, porque a gente realmente está conseguindo se colaborar e se afetar e criar juntas a partir desse espaço também do CIS, que é muito legal. E esse ano a parceria com o CIS Guanabara foi muito importante. Eles, desde a primeira conversa, eles gostaram muito do projeto, receberam muito bem o projeto. A gente viu essa afinidade e o esforço de proporcionar o ideal para que a gente estivesse aqui. Ainda não conseguimos o ideal, mas a gente conseguiu muito próximo, que é proporcionar que as artistas estivessem no espaço o tempo todo, tivessem possibilidades de se dividirem, de estarem todas juntas. E o espaço mesmo é muito inspirador, é muito, né, amplo, tem paisagem, então para também descolar um pouco do cotidiano, da correria, tem silêncios, e a gente conseguiu estar no mesmo local que a gente vai apresentar. Então também isso dá uma segurança para um processo que é super curto, dá uma segurança também para elas, e a gente acredita que potencializa o processo criativo. Eu trabalho muito com cabarés de mulheres e gêneros dissidentes, com companhias femininas. Então já era um projeto que na sua convocatória me chamava. E também a gente sempre está buscando espaços de criação e de conexão com pessoas novas, para a gente ampliar, né?
estar ampliando sempre também o que a gente pode dar em relação com as pessoas com que a gente trabalha. Então, uma proposta de chegar, ter tempo, que é uma coisa que a gente não tem, ou pelo menos eu não estou encontrando ultimamente nesse mundo pós-pandêmico, tempo hábil de se encontrar, de trabalhar, de ensaiar, de criar com calma e tempo real, também é outra necessidade. Então, o festival, com essa proposta da residência, chega para chamar a gente, para suspender um pouco o tempo dessa correria do dia a dia e se encontrar aqui, passar muitas horas por dia nesse espaço maravilhoso, criando e pesquisando com diferentes linguagens, que é outra coisa que me interessa também. A gente furar eternamente essas bolhas, mas que a gente se encaixa com o que faz e se encontrar com outras pessoas diversas de outros lugares em novas criações. Receita para um pão residente. Você pega 8 farinhas, as que você mais gosta, ou as que tiver à mão. Mistura. Faz ela uma só. Coloca 500 ml de água morna, um pouquinho de azeite, uma colher de chá de sal e um pouco de fermento. Mistura, amalgama, junta, amassa, tudo junto. E deixa ela descansar. Coberta com pano. 40 minutos. Depois disso, a massa dobra do tamanho. Só que ainda você divide em 8 pedaços, tempera como você mais gostar e deixa descansar mais um pouco. Depois disso, você coloca numa forma, enfia no forno e espera mais 40 minutos. E quando você acha que está pronto, ainda falta esfriar. Enquanto isso, você passa um cafezinho e desfruta um café. Você fala. Respeite. No meu trabalho, já faz uns anos que, apesar de eu ter algumas coisas em grupo e tudo mais, ele é muito solitário, né? Então, seja na performance, na discotecagem, na produção, na dublagem, sempre tem pessoas por perto, mas a parte criativa, mesmo quase sempre eu faço meio sozinha. Então, estava muito ansiosa para essa possibilidade de poder criar junto com outras mulheres. Uma ansiedade positiva, né, se justifica porque está sendo um processo muito incrível. A gente pode se conhecer bem, conhecer os trabalhos umas às outras, criar num ambiente muito propício, com a condução da Cris, também o suporte da Carol. Na produção está sendo um espaço muito rico de encontro, de descoberta, de dúvida, de criação, de construção e de estar junto também, que acho que está sendo o mais positivo e o mais legal dessa junção que o festival possibilitou dessas 8 artistas. O tema é tempo e eu acho que era justamente isso que eu estava procurando, entender, explorar o tempo, alargar o tempo talvez, para mergulhar profundo nessas águas assim artísticas. Falando em arte, eu sou quadrinista, tatuadora e musicista e eu estou aqui para experimentar principalmente som e acabei com as outras artistas experimentando o corpo também. Na música, às vezes, a gente fica muito fechadinho no próprio instrumento, no próprio corpo, mas de um jeito muito servindo ao movimento do instrumento e não tomando consciência mesmo, né, do corpo todo, de movimentos mínimos, de expansão. E aí, trabalhando com as meninas das artes da cena, da dança, do circo, né, que estão muito mais integradas ao corpo, tá me dando algo que eu queria, que é de que o som e o corpo sejam de fato uma dança, né? Que eles aconteçam juntos, assim, e elas também estão muito abertas a isso. A graduação foi esse espaço de muita criação coletiva e eu gostava muito de viver isso, então acaba que aqui para mim está sendo esse espaço de renovar essa criação conjunta, assim, de me afetar por outras linguagens também, isso está sendo muito bom. E também está alimentando muito a minha pesquisa de mestrado, que é o que está mais latente agora. Eu acabei de entrar no mestrado na Unicamp. E está sendo muito bom também poder estar dentro da academia e ver também outras pessoas que estão fora da academia produzindo outras coisas e como que eu
né, vou me alimentando delas, assim. Está sendo um processo bem gostoso, intensivo, cansativo, lágrimas, choros e amores. Essa proposta da Caju foi tudo, porque além de você estar imersiva, você tem uma estrutura de produção incrível, com alimentação, com a hospedagem, ainda mais quem é autônoma, né? Que está o tempo todo, parece estar o tempo todo trabalhando, então se dá esse tempo, me parece um privilégio nessa realidade de artista autônoma, né? Panela de barro, o menino vai embora, tenho que voltar. Não me chachado, que nem vou de carro, alpagata de arrasto, não quer me levar. Tinha uma sanfoneira no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Fuzina fazendo renda, e eu vou pro fuzeta. Tinha uma sanfoneira no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Nossa, você vai ver. Pra mim essas cores, nossa, a gente viu é a Momô. Aqui wasabi. Esse aqui é 50, é por 10. Não, esse aqui eu cobro 15. Ô Cris, eu cheguei lá com uma roupa do ensaio, aí peguei uma roupinha lá, fui embora da loja com outra roupa. Eu paguei R$10 cada coisa. Eles são bem parecidos aí, se foi ótimo. Esse já. É. Esse aí vocês compraram lá também? Aham. Comprou tudo lá, coisa boa. Hoje a gente está aqui experimentando os figurinos. Ontem fizemos algumas compras em brechós, bazares. A gente está investindo em cores mostarda, marrom, alguma coisa que puxa um pouco para o vinho. A gente acha que orna muito bem com o espaço, que tem cores neutras, mas também tem esse marrom. E aí estamos aqui na experimentação de cores para ver como que a gente casa uma com a outra. A Carol que botou uma leg que vocês vão ver que lindo, gente. É assim, inesquecível. Traz uma pegada ali. Sabe aquela época da televisão que o pessoal começou aquelas uma ginástica que todo mundo fazia de colã e polaina? Essa vibe, esse espírito dessa taça. Eu acho bem interessante para o trabalho. Eu queria dizer que só a Giovana odiou minha calça e todo mundo me elogiou. Falso. Ou seja, quem tem mau gosto aqui? Não. Beijos. As pessoas são falsas. Nossa! Essa é a questão. E a roupa da Essa Giovana questão. tá péssima! Tá assim. Quase me derrubou. Minha roupa é linda, minha roupa é estilosa, entendeu? Não é não, a camiseta é minha, mas a calça da cara, Tá mas falando a que a sua calça combinação... é feia, você não, tá falando a que combinação sua camiseta é não ficou boa! Cancela, para de passar vergonha. Até agora está sendo maravilhoso e cansativo. A gente passa muitas horas por dia aqui nos galpões, trocando ideia, entendendo também qual é a forma que cada uma tem tanto de criar, de compor e de organizar essas criações. Então, está sendo uma troca muito respeitosa e abundante desses processos que cada uma tem para chegar e potencializando o processo de uma com a outra. Agora aconteceu de verdade, mas eu gosto um pouco desse lugar, sabe? Tipo, são corporalidades diferentes, jeito diferente. Então, tipo, estávamos vocês 5 correndo e eu Correndo para estar presente. Sobre contraponto, não é? Sobre contraponto. Eu gosto, e acho engraçado, eu acho que as pessoas vão rir mesmo. Depois porque, ele tipo, porra, e aí eu cheguei e tudo, né? Então, eu tipo, porra, galera. Eu gosto disso. Só segue. Poder ter esse tempo de estar todas juntas, sabe? Não no sentido de nos suspender da nossa vida para estar aqui, mas de criar condições para que a gente possa estar juntas com calma, com tranquilidade, entender como o tempo conversa diferente com cada uma de nós, né? Como a gente se relaciona com o tempo de formas diferentes, cada uma com a sua métrica temporal, com as suas questões, com os seus anseios. E acho que o tempo não só como um disparador, mas também como um elemento prático mesmo. Estar juntas por mais tempo vai nos levando para outros lugares, sabe? E ter esse tempo juntas está sendo muito, muito rico. Já nesse
5º dia, já tenho passado e vivido várias coisas, me emocionei bastante, pude contribuir e ser contribuída pelo trabalho dessas mulheres incríveis que estão comigo nessa residência. Uma coisa muito positiva é que a gente, mesmo sem se conversar, às vezes a gente consegue conectar o nosso pensamento, e isso para mim é muito precioso, porque o tempo é precioso, e o tempo que a gente está tendo aqui para poder compartilhar, poder viver, comer juntas, enfim, tem sido delicioso e revigorante para os próximos dias, meses, anos e séculos. Então, por mais edições desse festival, dessa residência, que tanto já trouxe outras mulheres e vai trazer ainda mais, e que a gente possa continuar também subvertendo a ideia do que é ser uma mulher, do que é ser uma pessoa num mundo tão caótico e binário e conservador. Em alguma continuação, mas que partisse daquele momento em que a gente começa a correr, não necessariamente para ali, mas que tipo, a gente vai dessa dinâmica de estar correndo e aí começa a brincar com os tempos, depois dos malabares. E aí utilizar desses momentos de que corre cardume para cá, corre cardume para lá, para alguém tirar um bambolê e começar a proposta de scanner, enquanto as outras tipo continuam naquela velocidade, porque daí o scanner vira uma outra velocidade, uma suspensão. Daí a gente puxa pro solo da Monique. Enquanto tá rolando os scanners, Monique começa a entrar em algum fluxo com bambolê. Alguma coisa dela. Porque aí não vem o bambolê do nada também, né? Vem o scanner antes para introduzir o bambolê. E daí, você tinha pensado de algumas imagens, da gente testar algumas imagens pelo espaço coletivo com o bambolê. A gente não experimentou isso, mas pode ser que depois que você faça o seu solo, a gente possa começar a ir trazendo algumas imagens e isso vai se enrolando para chegar no meu solo com a Estela. Você pode ir andando. Vocês vão andar. Não dá pra ver melhor? Vai a roupa é colorida, é legal, né? Mais paradinha pra gente vir aqui e chegar até aqui. Da outra vez vocês tinham feito mais fluido assim também essa brincadeira. Acho que agora vocês ficaram mais tensos, talvez. O ano passado eu participei do Festival Crie Como Quem Luta, como residente, e aí fiquei com 8 mulheres, criando durante um tempo, sendo atravessada, nesse espaço de muita troca, né? Esse espaço feminino é muito potente, poder juntar artistas de diversos lugares, para a gente ser atravessado mesmo nas nossas criações. E foi bastante transformador, assim, para o meu trabalho, para o meu processo. E esse ano as Cajus me convidaram para estar na produção da residência. Eu tenho aprendido muito com elas e estou podendo estar juntinho, pertinho, então estou muito contente porque eu estou aqui com as mulheres essa semana inteira, sendo acolhida, acolhendo, cuidando. Já chorei várias vezes essa semana, já gargalhei bastante também, a gente tem se divertido muito e trocado. Eu estou assim, totalmente atravessada por esse processo, né, de troca, esse processo muito feminino, é muito potente poder juntar artistas de diversos lugares para criarem, para estarem juntas, para trocar sobre a vida, sobre suas criações. Então a gente está aqui nesse festival, Crie Como Quem Luta, criando como quem corre, como quem resolve, como quem trabalha, como quem brinca, criando como quem luta, e está sendo muito especial para mim. Eu acho que o tempo está passando a mão em mim.
Eu acho que o tempo está passando. Acho que o tempo está passando. Tá passando. Eu acho que o tempo está passando. Acho que a vida anda passando a mão. Eu acho que a vida. 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 Eu acho. Falando também, né, nesse trabalho sobre as nossas mulheridades, assim, sobre as diferentes posições, pontos de vista que cada uma tem, né, sobre o que é ser mulher e sobre como que a gente se presentifica no tempo, né? Se não formos nós o círculo de fogo aberto no céu, quem será? E depois que o vazio fizer morada em crateras gigantescas na terra, se não formos nós as que estamos movendo vida, quem será? Tempo é uma coisa que sempre está presente nos meus trabalhos, exatamente pelo fato de ser uma travesti negra, né, trabalhando com arte no Brasil, né? Qual é o tempo que a gente tem e quais são os nossos tempos para continuar trabalhando, continuar pesquisando, criando. Logo nós, essa comunidade tão fragilizada, né, em muitos lugares que tem a sua expectativa de vida tão curta, né? Então eu aqui hoje, uma travesti de 32 anos, acabo vindo também com essa proposta de quebrar esse ciclo, desse prazo tão curto para as nossas vidas e continuar criando, continuar estabelecendo novas perspectivas de mundo, que é basicamente o que eu faço dentro do meu trabalho como um todo. Ela retira do bolso um lenço, cobre os olhos, se apoia em uma das pernas, junta as pontas dos dedos das mãos e me diz: o que eu vejo não exige justificativa e não compreende o resto todo. O que eu vejo antes não ocupava esse espaço, mesmo antes orbitando esse território. O que eu vejo se multiplica cada vez mais que uma ideia nova nasce. Não é uma coisa que só aí veio. Assim, acho que o texto ele tem um pouco disso, né? Do que é a experiência da travestilidade dentro de um ambiente onde a travestilidade não é maioria. Tipo, pra esse texto acontecer, eu precisei estar aqui, entendeu? Senão não aconteceria dessa maneira. O que eu vejo os olhos da verdade espelhados em mim. Se amargo da língua, depois de um simples toque. Esse gosto de vida que impulsiona os meus pensamentos e me diz que sou sua filha, parente parida, também sou sua mãe, suas tias, ameaçadas em praça pública, queimadas em berço esplêndido. O mais impressionante é que a gente não está levando a arte para um lugar de utilitário, assim, a gente está experimentando livremente e aí, sem querer querendo, surgiu um espetáculo demais que a gente está fazendo, está preparando com muito carinho. Na letra, quando eu falo viva todos os mistérios, é a que você vai segurar mais um tempo. Pode ser só, pode até continuar a sua frente se você quiser.
Aí volta. Viva todos os mistérios desse se permitir mudar só por poder partir. Acorde, reaja, sobreviva a multidões. Seja como for, veja por mais um, seja única mulher, viva todos os mistérios desse mundo. A gente está criando o que está vindo, as nossas sensações, trazendo a nossa técnica, trazendo a nossa pesquisa, trazendo as conversas, né, que a gente está tendo sobre o que é presença, o que é tempo. Hoje eu só queria desligar do mundo pra me acalmar meu peito, sossegar. As coisas chegaram num encaixe, mas a gente realmente não esperava, né? A ideia do bambolê, que é a bambolécula ou átomo, no primeiro dia a Monique estava brincando com os bambolês dela e ela foi e botou na posição bonitinha. Eu achei super massa, falei, por que não entrar nesse negócio aqui e tentar me lascar um pouco? E aí nisso, tipo, ir descobrindo o movimento ali dentro e tal. E aí o pessoal gostou muito, que legal, que legal, que legal. E pros próximos dias fui entrando, fui entendendo um pouco mais, pesquisando. Não sei quando que a gente perde a noção do tempo. A Estela foi e trouxe a música. E falou, eu queria que você dançasse ela. E aí a gente fez uma experimentação coletiva de todo mundo dançando. E depois eu falei com ela, olha, eu acho que eu dançar a música, ou a gente dançar a música, coloca a dança completamente em função do que está sendo falado, do que está sendo feito. E eu acho que para essa cena casaria muito bem a bambolécula, assim, que vai trazer um contraponto e também vai, em muitos momentos, se encaixar. Aí ela super topou, que bom, né, porque senão não sei o que a gente ia fazer. Ela super topou e acho que a gente foi realmente encaixando e chegando em uma coisa muito, muito bonita, assim. De construção mesmo, de se olhar. E aí foi, acho que esse momento também, quando a gente vai fazer a cena a primeira vez que a gente vem andando, assim, da gente tipo, nossa, é verdade, a gente se parece muito. Então o cabelo é muito parecido, a altura, o corpo. Então é meio que um espelho, né, que acontece para as coisas irem desenrolando. Acho que uma coisa está conversando muito com outra, só que ela saiu de uma pesquisa da música e eu saí de uma pesquisa do corpo. E é muito da hora quando a gente vê duas coisas que, tipo, vieram de outros lugares, assim, se encontrando muito, de uma maneira muito bonita. Só me diz que é errado sentir, que tem que sobreviver pra depois existir. Choro as dores, rego amores, desconcreto em mim. Vai ter aqui, que sobrou aqui. É que o mundo só me diz que é errado sentir, que tem que sobreviver pra depois existir.
Convidar e trazer essas mulheres para essa experiência pode estar nesse lugar de convidá-las para estarem numa boa casa durante essa semana. É óbvio que isso não pressupõe a falta de atrito, não pressupõe a falta de tensão. Não é nessa paz que eu acredito, inclusive. Mas que seja um lugar seguro, inclusive, para viver essas experiências, né, de tensão e de conflito. Me agrada essa ideia de promover um espaço seguro para que as pessoas pudessem estar e estarem e serem. E a gente nos entornos disponíveis para lidar com o que quer que acontecesse a partir desse encontro. A gente conversou inclusive sobre isso na curadoria. Como é que é juntar diferenças, né? Juntar existências diferentes. Mas e se acontece isso? E se acontece aquilo? E se acontece e a gente vive o que acontece, lida com o que acontece, né? E espero que elas tenham podido estar em casa ao longo de uma semana, com tempo para ser, para viver e para se encontrar. Quando a gente começou a pensar a coisa do tempo, tinha uma relação com o que a gente estava fazendo, que primeiramente eu acho que era muito nebuloso, e ao mesmo tempo a gente foi construindo juntas assim maneiras de se estabelecer essa dramaturgia. Por isso que vem o bambolê, né, assim, do jeito que vem, por isso que vem o malabares do jeito que vem, por isso que vem a bambolécula do jeito que vem, e assim como o início e assim como o sax também, assim, da maneira que vem. Eu não vejo que é um problema, eu consigo me adaptar a tudo também, tá? Não sou... Mas eu acho que é importante a gente pensar também que a gente conseguiu 45 minutos de uma maneira que a gente nem sabia como a gente ia dar conta. E a gente deu conta a partir de conversas, a partir de trocas, a partir de aprofundamentos que não foram só a coreografia pela coreografia, ou o sax pelo sax, ou a música pela música. Inclusive a gente está lutando desde o início para isso, né? A música não é utilitário, o malabares não é uma coisa, não é um momento... Ontem você falou uma coisa que me atravessou muito, que eu acho que é importante você falar, a Monique está trazendo um negócio e a gente está resistindo a isso. E aí eu me coloco no processo de pensar, é isso, acho que a gente não tem que só resistir ou achar que a coisa é boa, que funciona, não, porque o que a gente vai fazer amanhã vai ser totalmente efêmero, né? A gente vai fazer amanhã e o que tiver amanhã é o que a gente tem. Mas o que a gente tem agora... É isso, são os 45 minutos que tem um tempo mais arrastado no início, porque a gente comentou sobre o silêncio, tem uma construção que chega nesse sax, que muda para essa música, que muda para o malabares, que muda para o bambolê. Então, eu fico um pouco preocupada da gente ter essa conversa pensando que as coisas precisam melhorar, mas de uma maneira que a gente precisa resolver, assim, porque tem um tempo e tem uma questão. E não porque isso é também conceitualmente, esteticamente falando, bom para o nosso trabalho, assim, entende? Essa é a minha preocupação. Eu queria falar uma coisa também, que a gente chegou hoje de um jeito muito afobado, muito ansioso. Foi muito diferente o que a gente passou hoje do que o que a gente passou ontem. Sim. Então eu tava com a presença bem difícil, assim, esqueci metade da minha música no final, não cantei. Então a gente tem que cuidar disso também. Agora já é o último dia, mas eu acho que foi vindo uma ansiedade que afetou muito a passagem de hoje, a técnica estava vendo, aí eu fui pro microfone pro técnico ver como soava no microfone, então, tipo, por mim eu não estaria tão perto, então vamos cuidar disso amanhã, tipo, de lembrar do tema da residência, de lembrar disso. Não, a questão de fazer amanhã uma dinâmica juntas eu acho importante, porque quando a gente faz é diferente como a gente chega. A gente não é uma companhia, não tivemos 1000 ensaios, o nosso ouro vai ser estar muito presente pra, tipo, eu sou assim, né, entrona, então eu acompanhei 2 dias da residência, o dia inteiro, mergulhei junto das meninas, entrei nesse processo e senti a potência que foi esse espaço de criação e experimentação que as meninas da Caju proporcionaram às artistas residentes. E senti conforto para se expor, para trocar, para se comover pela outra. Esse processo imersivo que essa residência me proporcionou de conhecer outras artistas, me encantar pela arte delas, ver elas ali em debate, pensando como resolver uma cena e como colocar tal linguagem e criarem, sentarem em rabisco, vai e faz. E ver que eu fiquei impactada pelo que elas estão criando, assim. Fica até um lugar de, nossa, escolhemos certo, mas eu não gosto de pensar em certo e errado, mas rola um orgulho de pensar que o que a gente sonhou e viu ali, quando a gente pensou nessas 8 artistas, fez tanto sentido chegando hoje.
Bom dia com o nosso reality, let's go. Aí é tipo o Big Brother? Você tava na casa de vinho. Você tava filmando quando a gente falou que era bem na cor. Não pode falar mal porque você tá sendo gravado. Podíamos fazer uma cena falando mal. A gente já vai soltar. Você viu que eu estou falando? Eu não gostei da forma que ela te olhou. Eu não gostei da forma que ela te olhou. Precisamos se entrever. O meu voto vai ser não. E o quadro fechado aqui. Sabe, tá todo mundo. Uma edição tendenciosa. Filho, mamãe tá com saudade, te amo, mamãe tá aqui. Sei lá, acho que o tempo é justamente... Tô aqui, ó, o tempo tá passando. Acho que eu próximo, se você dissesse que não tem negócio. Chego com as mãos, sorrio, mão sorri. Seus olhos fechados já coçam. Fora de órbita,